Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. A gente vai ler o capítulo inteiro. Glória a Deus. A gente vai ler o capítulo todo e vai ver o que o Espírito Santo fala nos nossos corações. Glória a Deus. Todos acharam, meus queridos? O pessoal da mídia, se puder projetar também para ajudar aqueles que não trouxeram Bíblia. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Vamos ler para a gente ganhar tempo. A minha versão está sendo projetada ali. A minha versão pode ser um pouquinho diferente. Diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu-lhe, as suas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome? Sobrenome? Estão comigo aí, glória a Deus. Esse achado hospedado com um certo Simão, curtidor, cuja casa fica à beira-mar, ele te dirá o que deves fazer. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus domésticos e um piedoso soldado que estava em seu serviço, e havendo contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele a seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para orar, cerca da hora 6. E tendo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto descendo como se fosse um grande lençol, sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia, perplexo sobre o que seria a visão que tivera, eis que homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, que tinha por sobrenome Pedro. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu tos enviei. Ou seja, eu estou te enviando. E descendo Pedro ao encontro destes homens, disse: sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que viestes? Eles lhe responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar a sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte levantou-se e partiu com ele, e alguns irmãos dentre os de Jope o acompanharam. No outro dia entrou em Cesareia, e Cornélio o esperava, tendo reunido os parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro ergueu, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito um judeu assentar-se ou chegar-se a estranhos, mas Deus mostrou-me que nenhum homem devo chamar comum ou imundo, pelo que, sendo chamado, vim sem objeção.
Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Então disse Cornélio: faz agora 4 dias eu estava orando em minha casa, a hora 9, e eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes. E disse Cornélio, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto for ordenado pelo Senhor. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, no caso, Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. E este, aleluia, ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Este nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Meu Deus, aleluia. E a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por mais alguns dias. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra foi lida num culto de terça-feira pela diaconisa Gilmara, e queimou no meu coração algumas coisas, meus irmãos, e eu confesso que até agora eu não entendi muito bem, mas o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Como eu amo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos para mim é como diz os teólogos, é uma carta, que ainda não terminou e não vai ter fim. Ela está sendo escrita ainda por mim e por você, continuando o evangelho, a pregação, o sofrimento da palavra de Deus. Mas, irmãos, eu acho muito interessante Atos dos Apóstolos, porque ele mostra para nós um cenário muito caótico. E é muito intrigante você ler Atos dos Apóstolos, começando lá acerca de um mandamento de Jesus. E você vê aqueles discípulos fiéis ao Senhor numa iminência de destruição, de morte. E eu acho isso muito interessante, meus queridos. Quem me conhece sabe que eu sou fascinado por esse tipo de história, de obediência a Deus, e servidão e retidão a Deus, independente da circunstância. E Atos dos Apóstolos narra muito isso, de uma história que parecia ser meio confusa pelos seus discípulos de Jesus, no caso, mas que depois se fez total sentido, e aqueles homens foram transformados. E é isso que Jesus tem para nós, meus irmãos. A transformação acerca do Espírito Santo de Deus. Não pelo um calafrio, como eu gosto de dizer sempre. Não para dar pirueta, não para dar cambalhota, para ficar rodando. Não somente por isso. Se você gosta disso, é você com Deus, mas não é só para isso. O Espírito Santo veio fazer uma obra maravilhosa, remidora, transformadora, que muda a vida de homens e mulheres, que faz daquele que é mais indigno se tornar tão digno,
ao ponto de ser confundido, como muitas histórias que aqui a gente lê em Atos. Queridos, o cenário aqui, apesar de ser caótico, por que caótico? Porque a gente lembra que aqui quem imperava era os romanos, o Império de Roma. Estava ainda, né? O Império de Roma foi um dos motivos pela qual Jesus foi sentenciado. É claro que eles meio que abriram mão, né? Passaram para os religiosos da época, até para não ver confronto acerca da morte de Jesus. Eles não queriam que houvesse uma rebelião ali, enfim, não é sobre isso, mas ainda eram os romanos que imperavam na cercania ali em Jerusalém. E era cenário de perseguição, irmãos. Perseguição total. E os discípulos, eles estão reunidos acerca do mandamento de Jesus. Qual que era esse mandamento? Nós ouvimos ontem, né? Os homens estão com cara de ué aí, mas vocês ouviram ontem na palavra lá que foi ministrada. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais... Do quê? Amém. Ficar em Jerusalém. Jesus estava falando para eles, ficar num lugar que tem uma sentença esperando vocês. Perseguição, prisão, morte. Fica lá reunido. É gostoso, né, irmão? É muito bom isso. Fica lá em Jerusalém. Mas, Senhor, está em iminência de perseguição. Os caras estão nos perseguindo, não somente o que é o exército romano, mas, sobretudo, os religiosos da época, eles vão nos matar. Fica em Jerusalém. É uma ordem. Eles estão lá, então, reunidos. Então, a gente sabe que vem a descida do Espírito Santo. E aquele Pedro, que um dia foi muito covarde, aqueles discípulos que um dia foram tão temerosos, eles se tornam homens imparáveis. Homens que levaram o Evangelho até a sua própria morte. Irmãos, eles estão ali sendo presos, perseguidos, caluniados, injustiçados. Mas estão levando o Evangelho de Deus como se nada mais existisse. Como se nada mais importasse. Aqueles homens estão levando o Evangelho de Deus. A gente vê que quando Pedro ele começa a ministrar a palavra, depois da descida do Espírito Santo, que mais de 3.000 homens se rendem então a Jesus Cristo. Ele começa a ser perseguido, irmãos. Ele é preso, eles são injustiçados. Pedro, Tiago, eles são injustiçados, são presos, são torturados. E esses camaradas permanecem íntegros ao Senhor. Isso pela ação de alguém que não fez para eles um cargo. Não trouxe para eles somente um cargo de... Olha, Pedro, você vai ser líder. Olha, Tiago, olha, João, como vocês são líderes bonitinhos. Como, vocês vão ser aclamados pelo povo. Vocês vão ser aplaudidos pelo povo. Né? Olha só como é importante vocês... Não era sobre isso. Eles chamaram... O Espírito Santo chamou aqueles homens à morte mesmo. E mesmo em meio a tantas perseguições, irmãos, tinha um contraponto disso. O Espírito Santo fazia coisas extraordinárias. Está subindo Pedro e Tiago para ir orar ao templo. E está ali na porta do templo um paralítico. Ao templo, né, na porta do templo Formosa ali. E aquele homem, né, pedindo esmola, o que Pedro fala para aquele homem? Olha, não tenho nem ouro e nem prata, né? Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E é interessante que aquele homem, ele é curado, ele entra saltando e glorificando a Deus no templo. Eu acredito que não teve nem oração mais, irmão, porque imagina a glória que foi. E era constante, irmãos, essas questões de milagres, de maravilhas, de prodígio de que Deus fazia. Mas esses homens, eles não estavam apegados a isso. Isso era apenas um detalhe pela qual o Espírito Santo fazia. Era apenas um detalhe, era a ação do próprio Deus. Eles não estavam preocupados pelo glamour de que eles estavam fazendo, mas de levar a palavra de Deus. Isso me constrange, meus queridos. Porque eles entendiam que aquilo não era deles, não era um poder vindo deles, não era uma capacitação deles, olha como eu sou extraordinário. Não era o Espírito Santo usando aqueles homens. E aí vai, depois desse panorama, um pouquinho antes da gente falar aqui, entrar de fato no capítulo 10,
um capítulo antes, acerca dessas todas maravilhas, Pedro, ele está em Jope, salvo engano, e ali encontrava-se alguém chamado Enéas. Esse homem fazia 8 anos que era paralítico. Pedro, orando por esse homem, ele era curado. E ouvindo-se então aquilo que aconteceu, teve uma discípula, né? Que ela, por nome Docas, se eu não estou equivocado, ela veio à morte. E aí os irmãos, ouvindo que Pedro estava lá, eles pegam então as vestimentas dessa mulher, as vestimentas não, algumas roupas que ela costumava fazer, e ela chorando apresenta diante de Pedro e fala: olha aqui, essa irmã era uma bênção, ela era caridosa, ela fazia muitos trabalhos maravilhosos, estou parafraseando. Então manda chamar Pedro, e Pedro vai, e Pedro ele pede para tirar alguns, então ele se ajoelha e começa a orar acerca da ressurreição daquela mulher. E aquela mulher então ressuscita, meus irmãos, ele coloca de pé e Pedro pega nas mãos dela e entra e apresenta para os demais. Imagina a festa que não foi. Mas aí no final do capítulo 9, vai falar que Pedro ele vai então se hospedar naquela peregrinação, ele vai então e se hospeda na casa de Simão o curtidor. E aí que nós entramos no capítulo 10, porque aí Deus já começa a ensinar a Pedro algo que ele ainda não tinha entendido. Pedro havia experimentado e estava experimentando coisas surreais de Deus. Mas Deus ainda estava ensinando Pedro. Ele ia descobrir, irmãos, o maior tratado do Novo Testamento, acerca de que Paulo mais escreveu no Novo Testamento, que é acerca da salvação sendo para todos. A salvação não seria mais para judeus, com distinção de gregos, com você não pode, outro pode. Ele ia aprender na prática o que era mais importante. E Deus então coloca ele na casa de quem? De Simão, o curtidor. O que fazia o curtidor? Ele trabalhava com couro. O curtidor trabalhava com couro, e por ser judeu, aquilo já era uma abominação. Por que era uma abominação? O judeu não poderia colocar nada que era morto, irmão. Ele não poderia tocar, trabalhar com nada que era morto. Ele já era tido como impuro. Ora, para quem Jesus vai levar Pedro? Para casa de quem, irmãos? É muito interessante essas coisas me fascinam. E talvez Pedro está na casa desse homem, ele já começa a ficar meio encafifado, né? Tipo, nossa, esse camarada, meu, o cara é judeu, mano. Olha com que ele trabalha, meu. Que sem vergonha, meu. Tá trabalhando com couro, o cara nem podia fazer essas coisas. Olha para onde Jesus leva Pedro. Ô, meu irmão, às vezes Jesus está te levando para lugares e você não está entendendo. Para circunstâncias de vida, e nós não estamos entendendo. E a gente fica subjugando a situação. E às vezes Deus está ali querendo nos provar, nos usar. Enfim, tantos cenários que Deus pode colocar. E não estou falando isso como uma revelação. Ó, isso que eu te digo, Deus não é nada disso. É muito óbvio isso. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo são governados por Cristo. Deus nos direciona, o Espírito Santo conduz. Nós vemos muito claro isso em Atos. Eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Eles não faziam nada sem ter o direcionamento do Espírito Santo. Irmão, se nós estamos em Cristo, é Ele que direciona as nossas vidas. É Ele que nos leva para lugares que nós queremos ou não queremos, para a situação que nós gostamos ou não gostamos. Ou a gente acredita nisso ou não faz sentido o Evangelho. Então Jesus levou Pedro para lá. A Bíblia não relata isso, mas olha só a circunstância. E Pedro está lá na casa desse homem. E de repente a história se encerra e começa então a história de Cornélio. Cornélio era quem? Nós acabamos de ler, versículo 1. Quem que ele era? Centurião da? O que significa isso, irmão? O que significa o centurião da corte? Irmão, ele era um líder do exército de Roma. Olha para outro indivíduo, Brunão, que Jesus vai direcionar Paulo. Perdão, obrigado, Gilmar. Pedro, olha para o outro indivíduo, irmão. O centurião da guarda romana. Por que ele era centurião? Porque a guarda romana era dividida em em hierarquias, né? A gente sabe que, quem é o que já ouviu falar, né, em legião? Quando a gente tem essa questão de legião na Bíblia, a gente sabe que é cerca, né, quando fala, está possesso por legião. A gente sabe que é mais de 6.000 demônios. Por que a gente aplica essa lógica?
algo em torno de 6 mil, né? Não mais de 6 mil. Por conta justamente da guarda romana. Porque a legião ela tinha por volta de 6 mil homens. E a corte era governada, era subdividida então por volta de uns 600 homens. Então existiam 10 cortes, cada um com 600 homens aproximadamente. E dentro dessas cortes havia outra subdivisão que eram por volta de 100 homens. E centurião ele tinha ao seu comando por volta de 100 homens do exército romano. Só que, irmão, olha que interessantíssimo isso. Esse Cornélio, ele não era judeu. Mas tudo nos leva a crer que ele era um prosélito. O que é o prosélito, né? Nossa, filho, que palavras difíceis. Nós aprendemos isso na aula do irmão Rafa, escola bíblica, irmão. A irmã Gilmara está gabaritando, irmã Gilmara. É o que se converte ao judaísmo. Por quê, irmão? Porque quando o relato que a gente começa lendo vai falar que ele tinha boa estima, né? Ele tinha boa compreensão da comunidade judaica. Ele praticava aquilo, ele era fiel e temente a quem? Quem que pregava sobre Deus? João Batista também, né? Boa. Mas quem pregava sobre Deus então era a religião romana. A religião judaica, perdão. Aquele homem, irmãos, dá-se a entender que ele é alguém que está muito fora dos preceitos romanos. Eu fico encafifado porque como ele poderia ser um centurião praticando as coisas judaicas? Eu não consigo entender. Mas que dificuldade talvez aquele homem passava. Mas ele, por ser um romano, centurião líder, a Bíblia dá bom testemunho deste homem, que não era um judeu, mas que pelo contrário, subvertia o exército de Roma, subvertia os próprios judeus, oprimia, tomava conta, fazia com que eles fossem um contra os outros. Olha o cenário de Pedro. E aí o próprio anjo aparece por um tal de Cornélio, homem íntegro, irmãos. Ele não era crente. Não frequentava a igreja do pastor Francisco. Não tinha uma carteirinha de membro. Nem tampouco era líder do presbitério. Mas ele tinha algo que muitas vezes a gente deixa perder nos nossos corações. A vontade de Deus. A vontade de ser íntegro ao Senhor. A vontade de fazer aquilo pela qual nós somos chamados. Em Timóteo vai dizer que o Senhor conhece o que são. Eu entendo com isso que Timóteo já era de Deus, irmão. Timóteo não, Cornélio, perdão. Cornélio já era de Deus. Deus já conhecia Cornélio. Deus conhece o que ia no coração. Ele conhece o que vai no nosso coração, irmão. Ele conhece a sinceridade. Se a gente quer mesmo adorar, se a gente quer mesmo cultuar, quem nós somos de fato. Se somos mesmo aquilo que aparentamos ser, Ele sabe, irmãos. Ele é o único que conhece nós. Todas as certezas, as incertezas, as decisões, a falta de decisões, Ele sabe, Ele nos conhece, meu querido. De ponta a ponta, ao amanhecer, ao ir deitar. Sabe se estamos íntegros ou queremos somente transparecer. Ele nos conhece, irmãos. E da mesma forma, é o mesmo Espírito Santo que conhecia Cornélio. Talvez fosse um homem que, se eu fosse Pedro também, ia falar, eu jamais vou com esse homem aí. Além de ser romano, participa de várias atrocidades. A gente já está passando por bocado, sabe? No versículo 9, o apóstolo Paulo tinha acabado de se converter. Imagina, irmão, o cenário de confusão. Paulo, um perseguidor, que matava todo mundo, acaba de se converter. Então, esse cara é confiável, não é confiável. Aí já vem mais um Cornélio. Irmãos, imagina a cabeça desses homens. Tudo novo ali acontecendo. Irmãos, a gente lê e parece ser somente uma história bonitinha, mas a gente não se atenta aos detalhes do negócio. E da profundidade que é, irmão. Irmão, quero te lembrar que o evangelho não é fácil não, querido. Não é fácil não. Você quer mar de rosa, você quer... Talvez você vá encontrar em outras religiões, porque o evangelho não se trata de uma religião.
Se trata do Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Aquele que morreu, mas ressuscitou, que nos aguarda, que vai vir nos buscar, irmão, é muito mais do que uma religião. Aleluia. E era dentro desse cenário, meus irmãos. Aí Cornélio, Deus se apresenta para ele, aí Pedro está lá, né, na casa do Simão Curtidor. Talvez Deus já ensinando alguma coisa, ele não tinha captado ainda, não sei se ele estava, não sei, irmão, a Bíblia não diz isso, não vai falar que eu sou herege, que eu estou colocando coisa na Bíblia, eu estou conjecturando com os irmãos aqui. Mas se permita viajar comigo, somente isso, não estou fugindo do contexto imediato, nem... Irmãos, eu só estou viajando aqui, me permita isso, tá bom? Mas imagina Jesus, o Espírito Santo ensinando para Pedro, e talvez ele com dúvida ali de por que na casa de um homem que está fora das nossas práticas. E talvez ele não conseguiu perceber, mas em um determinado momento Pedro ele se retira para orar. E a gente viu aqui que ele tem uma visão. E aí Deus ele é muito radical com Pedro. Se você não se atentou a isso, mais um detalhe, Deus ele é muito radical com Pedro. Por que ele é muito radical, irmão? Porque Deus está mandando Pedro fazer uma coisa que outrora era contra a lei que o próprio Deus tinha instituído. É ou não é, irmão? Estou falando besteira ou não? O próprio Deus tinha instituído lá em Levítico que esses homens não poderiam comer essas coisas que o próprio Deus dá a visão para ele e fala: Pedro, mata e come. Tanto é que apesar de ele falar Senhor, ele reconhece Jesus como Senhor. Ele dá uma resposta para o Senhor dele e fala: não vou fazer isso. Senhor, eu nunca fiz isso. Eu nunca comi algo imundo, algo impuro, eu nunca fiz isso. Isso é contra os meus princípios. E de novo se apresenta Pedro, mata e come. E não tornas impuro ou imundo ou comum aquilo que eu santifiquei. Tanto é, depois que essa visão passa, Pedro ele fica perplexo com aquilo. Eu fico imaginando, irmãos, talvez acho que Pedro fica: nossa, eu acho que eu estou orando demais. Será que eu estou jejuando muito? Eu acho que é a fome. Acho que eu estou jejuando muito, está afetando a cabeça, não é possível. Talvez a cabeça de Pedro ficou, mas Deus me usou aqui para fazer milagres. Não é o Espírito Santo, não é. Não, mas eu vi, eu tenho certeza que eu vi. Mas, não, foi Deus sim, foi Deus. Mas Deus não... Imagina a cabeça de Pedro, irmão, não sei, mas talvez ficou uma confusão, porque a palavra fala que ele ficou perplexo com aquilo. Ele ficou tentando assimilar aquilo que o próprio Deus tinha falado. E aí o Espírito Santo se revela a ele: Pedro, desce, porque tem 2 homens lá na porta te esperando. Irmãos, a gente pode ter várias confusões na vida. Vários cenários que possam ser conturbadores porque nós esperamos, pelo aquilo que nós imaginamos. Mas uma coisa o cristão ele jamais pode perder, que é a sensibilidade do Espírito Santo. Irmãos, nós jamais podemos perder. A gente pode ter, irmãos, não é um crime contra Deus a gente ter incerteza em nossos corações. Lembre-se de que você é humano. Você não é um anjo. Você não é a 4ª pessoa da Trindade, irmãos. Nós temos dúvida em nossos corações. Quantas vezes a gente vai para a presença de Deus e fala: Senhor, me revela, Senhor, eu não sei o que fazer. Qual decisão eu tenho que tomar, Senhor, mediante a isso? Senhor, eu não estou te enxergando, não estou te percebendo, Senhor, me revela. E quantas vezes a gente busca e parece que está tudo encerrado. O céu não fala, Deus não parece que não responde a gente, a palavra parece que não salta em nossos corações, a nossa oração parece que fica parada e fala: Senhor, o que é isso? Meu irmão, deixa eu te lembrar, não fica, perplexo com isso. Olha como eu sou fraco. Não, meu irmão, faz parte. Mas se mantenha perceptível no que o Espírito Santo vai te direcionar. Irmãos, não tem como. Irmão, tão certo como o ar que nós respiramos, não tem como o Espírito Santo não direcionar um filho de Deus. Não tem como. Embora em meio ao silêncio pareça que Ele não está nem nos ouvindo, mas Ele cuida de nós, irmãos. Ah, como Ele está te ouvindo. Como Ele está te ouvindo, meu querido, minha querida. Como Ele está te ouvindo. O trabalhar do Senhor às vezes é difícil. E Pedro, ele tinha essa percepção.
E quando o Espírito Santo desce, ele desceu, irmão. Ele foi lá e quando ele recebe, os camaradas já se apresentam. Irmão, olha de novo mais um cenário que a gente passa batido. Quem foi que foi lá chamar Pedro? Os servos do centurião. Os soldados, irmão. Imagina chegando 3 soldados romanos. Pedro já... Que isso, Senhor? Mais uma luta? Poxa, Senhor, eu acabei de... fui preso e de repente o anjo abre a porta e a gente é liberto e de novo a prisão? Mas que negócio é esse? O que tem a ver com a visão que o Senhor me deu lá no teto? No airado lá? O que é esse negócio? Irmãos, era mais uma vez os servos indo buscar ele lá. Mais uma vez uma situação muito... Sabe? E aí eles explicam, imagina, aí eu acho que começou a cair a ficha em Pedro. Porque eles começam a contar a história de novo. Olha, Cornélio, boa fama com judeus e tal. Aí Pedro começou a lembrar talvez da visão ali, quando começou a ser apresentado para ele os fatos. E aí ele hospeda esses homens, né? Mas eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Eu estou na casa de um curtidor de couro. Vem um soldado romano. Eu tenho uma visão louca. E aí tem um tal de Cornélio que disse que viu o anjo de Deus. E o camarada é prosélito, nem sei, mas é gentil. Irmão, não sei se Pedro conseguiu dormir nessa noite, né? Mas no outro dia eles partiram. Não sei se ele dormiu, mas ficou meio estranho. Eu acho que ele ficou com tanta preocupação que ele pegou os outros e falou: olha, vocês vão comigo, viu? Tanto é que a Bíblia fala, né, que alguns acompanharam ele. Ele chamou os irmãos, porque, irmão, a gente sempre tem na caminhada uns irmãos que é de oração, uns irmãos que estão com a gente nas enrascadas, sabe? Que a gente sempre vai lembrar, vai aconteceu um negócio aqui, eu vou chamar o pastor Ronaldo para ir comigo. Vou chamar o presbítero Samuel aqui para orar comigo. Olha, tem uma situação meio... Sempre tem alguém que a gente vai lembrar, irmão. Né? É igual ao testemunho da nossa irmã Cimeira, não está aqui, mas quem que ela lembrou na hora de... Pastor Francisco, né? Na questão do julgamento agora dela, que foi do caso, irmãos, o tempo já foi, misericórdia, né? Apesar que esse relógio não está certo. Meu Deus do céu, eu já vou encerrar. Sempre tem. Irmãos, aí Pedro acompanha esses homens. E chega lá, o Pedrão, quando ele entra, ele vê um monte de gente reunida. Eu já vou encerrar. E aí ele chega pro camarada e fala: você sabe que não é certo, hein? Você sabe que não era nem para eu estar aqui reunido com vocês, mas Deus mandou. E aí o camarada, ele dá uma invertida em Pedro. Ele fala: Pedro, nós estamos aqui reunidos, porque, de novo, ele vai contar a mesma história. E ele não fala para Pedro: olha, nós estamos aqui reunidos na presença sua. É claro que antes ele comete um erro muito grave. Ele se prostra diante de Pedro. Porque, irmãos, talvez a cultura romana, enfim, uma série de coisas que aquele homem talvez ainda não tinha entendido. Mas olha as misericórdias do Senhor. Aí a gente, às vezes, fariseuzão, nossa, olha esse irmão, ainda está fazendo isso. Irmão, a gente é terrível, irmão. Aí Pedro, ele pega esse homem, levanta, mas aí o Cornélio, ele dá uma invertida quando Pedro se manifesta a ele. Ele fala: olha, nós estamos aqui reunidos. O camarada reuniu a família deles, os mais próximos. Olha a fé desse homem, gente. Ele nem sabia quem era Pedro. Mandou chamar, porque um anjo se apresentou para ele, ele mandou chamar, mas ele tinha uma certeza no seu coração. Isso o texto não fala, mas grita. Ele tinha uma certeza que Deus ia fazer alguma coisa. E aí quando o Pedrão dá uma resposta dessa, ele inverte Pedro e fala: nós estamos aqui reunidos na presença de Deus. Irmão, e aquilo eu acho que mexeu com Pedro. E aí Pedro, ele fala: olha, não é lícito, mas agora eu entendo que eu não posso tornar impuro ou comum aquilo que Deus santificou. E aí Pedro faz aquilo que eu e você, em meio a batalhas e dificuldades, em meio a qualquer circunstância, seja doença, seja perseguição, seja falta de emprego, seja morte, seja o que for, ele começa a fazer aquilo que talvez para ele não fazia sentido, mas passou a fazer. Ele começa a pregar. Irmãos, ele começa a falar acerca de quem era Jesus. E ele faz um panorama da promessa
até a morte, dos milagres estavam acontecendo. E eu, resumidamente falando, irmãos, eu não posso ver Pedro somente abrindo a Bíblia e trazendo um estudo, mas eu consigo enxergar Pedro naquele momento sendo usado pelo Espírito Santo. Na autoridade de Deus, aquilo eu acho que incomodou Pedro, ele ficou ousado de novo, e aquilo começou a arder no seu coração, e eu fico imaginando ele pregando com autoridade. Você sabe quem é Jesus? Jesus é esse, Jesus é isso e tal. Irmãos, ao ponto de repente, ele nem parou de falar, o Espírito Santo se manifestou e tomou conta daquele lugar. Tomou conta, irmão. E aí quem estava com Pedro, os parceiros de enrascada, ficou também maravilhado, porque Jesus não tinha se manifestado para eles, tinha se manifestado para Pedro. E aí eles olham e falam, não acredito. Eu não acredito. Ele também se manifesta aos gentios. Irmãos, e ali Pedro, ele pôde entender o cerne do Evangelho. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa e eu encerro aqui. Você pode curar, irmão. Nós podemos curar, nós podemos levantar o defunto acerca da autoridade de Deus. Mas se nós não entendemos o que é o amor, porque o Evangelho ele se resume ao amor. A gente pode fazer o que for lá em Coríntios, vai dizer, né? 1 Coríntios 13 vai dizer que nós seremos como um sino, que tine, uma lata vazia que só faz barulho. A gente pode falar a língua dos homens e dos anjos, se é que essa existe. A gente pode fazer o que for, mas se a gente não tem amor. E ali o Espírito Santo fala para Pedro, para mim isso é muito claro. Pedro, você está entendendo agora? Pedrão, você lembra lá, aleluia, glória a Deus. Você lembra, Pedrão, aquele olhar que te encontrou depois que você negou 3 vezes? Aquele olhar que foi cruzado quando você viu Jesus e falou, não acredito. O galo cantou e aquilo, pum, saltou no coração, realmente eu o traí. Você lembra aquele olhar cruzado quando ele foi, o próprio Jesus, Pedro, foi atrás de você? Quando você abandonou tudo e voltou a pescar? E chegando lá, ainda, de vez de ele te acusar, ele ainda te prepara uns assados. Aleluia. Pedro, você lembra disso, Pedro? Eu acho que, irmão, o texto não diz isso, mas eu posso imaginar Pedro pensando nisso. Falando, esse mesmo amor que foi atrás de mim, ele vai atrás dos outros. Como isso é possível? Eu entendia sempre que isso era só para mim. Irmãos, o Pedro nunca mais foi o mesmo. E ali fez sentido o Evangelho, irmãos, porque a cura, o milagre, é só uma consequência do que é o Evangelho. É só uma consequência, irmãos, não é o fim, isso são os meios. O Espírito Santo explicou isso para Pedro, para você estar sendo usado tremendamente. Mas está faltando você entender que o amor é para todos, Pedro. Pedro, agora você consegue entender que esse amor que te alcançou, ele precisa alcançar também o Cornélio. Alcançou o Cornélio também, Pedrão. E a casa que você ficou hospedado, do curtidor de couro indigno, precisa também, Pedrão. Para de ser legalista, meu camarada. Para de ficar apegado com isso. Deixa o Espírito Santo, Pedro, te moldar. Irmãos, quantas vezes a gente é Pedro, irmão? Pedrão. Dentro da igreja, sabemos de tudo maravilhosamente, mas a gente esquece que existe um amor que a gente precisa revelar, independente das nossas condições. Irmão, tá difícil a situação, mas Deus me enviou ir na casa de Cornélio. E de repente apareceram uns 3 soldados lá. Eu fiquei com medo, mas eu fui. Olha, Deus me enviou na casa da Gilmarinha lá. Mas o meu lar também está precisando, né? Mas aí Deus me incomodou para orar pela Gilmara. Mas Senhor, eu estou orando, o Senhor nem me responde. Mas de repente o Senhor vem e fala que é para eu ir orar pela Gilmara. E aí, irmão, a gente se torna Pedro, a gente começa a entender as coisas. E aquilo que às vezes era tão triste, começa a avivar a igreja. Porque dali para frente, irmãos, teve confusão? Teve. Quando os religiosos souberam, o pau quase fecha, pastor Ronaldo. Como que pode, Pedrão?
E aí Pedro conta toda a história de novo. Já a quarta vez que a história está sendo contada de novo, agora pela visão de Pedro. E aí aquilo saltou no coração dos irmãos também. Depois vocês lêem lá o capítulo posterior. E aí eles ficaram maravilhados com aquilo que tinha acontecido. Irmão, quem escreveu Atos foi Lucas. Lucas não era judeu, ele era grego. O evangelho alcançou ele também. Ô meu querido, você quer sair de uma situação de dor da qual você não vê saída e aquilo está te dominando, você está preso naquilo? Faz a obra de Deus. Faz a obra de Deus. Irmão, depois você me cobra. Mas faz a obra de Deus. Independente da circunstância que está passando. Abre sua casa igual Cornélio fez. Coloca lá uns vizinhos doidos. O macumbeiro, o que te persegue, que fala mal de você. Põe esse povo para dentro. Chama lá um irmão, ou você mesmo ministra a palavra de Deus. Comece a fazer essas loucuras. Ah, filho, mas o meu lar está numa situação... Irmão, faz loucura. Pedro, ele cometeu uma loucura, irmãos. Ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te direcionando nessa noite. Comece a fazer umas loucuras. Pastor Francisco, olha, até aqui eu tinha muito medo, eu não sabia ler, mas pastor, conta comigo, eu estou disposto. Ô irmã, meu líder, se tiver umas enrascadas aí, me põe junto, que eu vou com você para a casa de Cornélio. Você vai ver, irmão, como a chavinha vai começar a mudar. E os nossos problemas passam a não fazer tanto sentido. Sabe, irmão, eu me lembro, e aqui eu encerro definitivamente, quando eu ia com alguns irmãos abençoados aqui, que tem um chamado maravilhoso para, igual o esposo dessa abençoada e ela, para fazer capelania no Hospital São Paulo. E às vezes a gente ia achando que a gente ia levar. E a gente era abastecido, né, Gilmara? Você chegava naqueles leitos, irmão. Gente que não via seus familiares há meses, gente que estava ali há anos internado. E você via as pessoas chorando. Uma simples palavra, como um simples louvor. Aí a gente começava a pensar, é verdade, meu Deus. O meu problema está muito pouco. Irmãos, é sobre isso o evangelho. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. É sobre o que Jesus nos chamou para fazer. Sabe? E Pedro entendeu o maior tratado do evangelho. A salvação é para todos. Lembre-se disso, irmão. Leve salvação. Você é agente de milagres, portador disso. Apesar das suas lutas, apesar da sua dor, você é agente de milagres, irmão. Porque não depende de nós, depende daqueles que nos chamou. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, meus irmãos.